Chuchu! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 2 do nosso podcast Dose de Estratégia. Esse episódio número 2 eu decidi, eu fiquei conversando com vocês lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e eu entendi que vocês também queriam ver um lado mais pessoal da Bia. Não só falando sobre marketing, falando sobre estratégia, mas falando sobre o que rodeia também essa área da minha vida. Então eu não sou só uma marqueteira, não sou só uma estrategista, não sou só uma social media. Eu também sou a Bia, que é amiga, que é amorosa, que é carinhosa, que tem família, que tem seus percalços ali da vida. E eu senti que vocês também queriam que eu trouxesse esse lado pra vocês. Então esse episódio, ele vai ser um pouco fora ali de um script, então eu não preparei tópicos assim pra falar, ou então eu vou falando aqui o que o meu coração estiver mandando e o que vocês também tiverem ali propostos a ouvir, mas esse vai ser um episódio, eu vou criar uma série diferente chamada Fora de Contexto. Então, dentro do podcast Dose de Estratégia, a gente vai ter os podcasts, episódios envolvendo ali o marketing, como a gente já faz normalmente, mas eu vou criar uma série chamada Fora de Contexto pra gente poder trazer esses outros assuntos da vida pra gente poder compartilhar, pra vocês comentarem aqui também o que vocês acham sobre isso, quem já passou por isso também. Então, pra gente ter essa troca um pouco mais próxima. E eu já vou pedir desculpa, tá, gente, que eu voltei de um evento de marketing lá em São Paulo e assim, minha garganta foi pro brejo, eu comecei a voltar a ter voz agora, eu voltei segunda-feira e agora, domingo que eu comecei a voltar a ter voz, então tô gravando várias coisas atrasadas que eu tinha de aula, de vídeo aqui do podcast, então se falhar ali a minha voz, eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortes, pra gente realmente ter esse papo mais aberto, então se falhar alguma hora, eu estou aqui com minha canequinha também pra poder ir bebendo ao longo ali do nosso podcast de hoje. E aí, já que eu passei por esse... eu fiquei realmente doente essa semana, tive que ir no médico, tô tomando antibiótico, e eu atrasei muitas coisas, eu me lembrei também de algo que aconteceu, na verdade que está acontecendo desde mais ou menos março aqui no meu negócio. Então, a gente, brinca muitas vezes, acho que vocês também já falaram isso, de quando acontece uma coisa, parece que acontece várias coisas ruins em seguida, em sequência, parece que o universo tá me testando, parece que, sabe, a gente fica colocando um peso muito grande quando acontece uma coisa, e aí várias outras coisinhas vão acontecendo. E aí comigo começou a acontecer isso lá mais ou menos pro final de março, para abril, começaram a acontecer algumas coisas na minha vida pessoal e na minha empresa também. Então, só pra gente não falar só coisas boas, hoje a gente vai falar também do lado ruim, do lado não ruim, tá, gente? Porque pra mim tudo é aprendizado, tudo ali tem um porquê por trás, mas pra gente também falar da realidade dura, não só, faturei milhões, fiz tal coisa. Não, o que que tá por trás também disso? Então, na minha vida pessoal, aconteceram várias coisas, tive vários problemas de família em relação à saúde, sabe? A gente descobriu um tio com câncer, minha avó também tinha descoberto um câncer, minha prima também, de primeiro grau, a gente descobriu um câncer, então assim, foi tudo em conjunto, foi tudo de uma vez só, e obviamente não tem como você não ficar titubeado com isso. Até agora, falando pra vocês, já tô acostumada com isso, assim, já passou a fase mais impactante, e ainda assim, eu falando com vocês, meu olho aqui enche d'água, porque acaba que é a família, a gente fica preocupado, a gente fica nervoso, não sabe, ali, obviamente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas quando tem um obstáculo tão grande quanto a doença, ainda mais um câncer, ele é mais sofrido. Então, assim, foi uma época que eu fiquei muito triste mesmo, acho que assim, essa é a palavra, eu fiquei muito... me senti um pouco sozinha. Obviamente eu não tava sozinha, tinha meus amigos, tinha minha família, mas você se sente, você não vai querer conversar, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu tenho muito essa ideia de, eu não quero atrapalhar fulano, porque ela já tem a vida dela, já tem os problemas dela, eu não vou ficar enchendo o saco de fulano com os problemas da minha vida. Eu tenho uma amiga só, que assim, é uma amiga que eu sei que se eu mandar um áudio de 30 minutos falando sobre coisas fúteis da minha vida ou coisas mais sérias, ela vai ouvir de todo jeito, que é Thaís, que assim, minha melhor amiga da vida. Mas outras pessoas, enfim, eu fico com esse receio, sabe? Não quero ser mais um fardo. É algo que eu trato na terapia, é algo que eu tento ali cada vez mais me abrir em relação a isso, mas eu tento ao máximo pegar as coisas pra mim. E não só guardar, mas também pegar, tomar como responsabilidade. Como assim? Por exemplo,
tudo que eu posso, que eu poderia, que eu estaria à disposição, que daria para eu ajudar, eu quero ajudar. Então, mesma coisa minha prima, minha avó, meu tio. Então, que estou à disposição, tanto em relação ao financeiro, em relação à energia, em relação à ajuda, eu quero pegar esse fardo. Na verdade, não é fardo a palavra, tá? Mas eu quero pegar essa responsabilidade para mim. E aí, a gente tem que lembrar que eu, né, sou uma pessoa que acabei de completar 26 anos, que já é uma idade adulta, mas que talvez eu não precise ser o centro da minha família. E eu, conversando também com minha terapeuta, eu vejo que eu me coloco muito nessa situação frequentemente. Eu quero ser a salvadora da minha família. E não é bem assim. Então, eu cresci numa família muito humilde. Então, assim, não é que a gente não tinha o que comer, não tinha, não. A gente tinha o que comer, nunca passei necessidade, de fato. Obviamente, a gente tinha limitações ali, né? O que fazer, o que não podia fazer, enfim, o que eu podia comprar, o que eu não podia, pra onde eu podia viajar. Então, a gente tinha limitações em relação a essas coisas, isso normal de família brasileira. Mas eu sempre vi, eles sempre. Como que eu posso explicar? Eles sempre tentaram tornar tudo muito fácil pra mim. Então eu tenho essa dívida, na verdade eu sinto que eu tenho essa dívida com eles. E eu acho que alguém, que vocês aí que estão ouvindo, também podem sentir isso. Então vocês pensam, cara, eles me deram comida, eles me colocaram na escola boa, eles me deram uma viagem quando eu quis viajar ali com meus amigos, enfim, então eu tô em dívida com eles. Eu vou trabalhar pra poder salvar a minha família do lugar ali que ela tá. Deixa eu até tirar aqui o som do computador, porque vai que, né, já fez um barulhinho aqui pra evitar. Então a gente se sente nessa obrigação. E depois também, obviamente, era muito pior no começo. Então assim que eu comecei a ganhar dinheiro, eu lembro que assim, eu fechei um contrato muito bom. Na verdade, eu lembro isso assim, claramente. Foi um feriado, não lembro o ano que foi, acho que foi 2022, 2023, não lembro. Mas era o feriado de finados, era dia 2, 3 ali de novembro, e aí eu recebi uma mensagem que era um grande nome ali digital, que queria me contratar, queria conversar comigo. E na hora eu gelei assim, falei, cara, que incrível, que massa, que maneiro, tal. E aí, na hora, o que eu prometi? Eu prometi que os 3 primeiros meses de contrato, não importa o qual valor fosse, seriam destinados aos meus pais. Então, todo o dinheiro que eu recebesse desse contrato, se eu realmente fechasse esse contrato, então foi como se fosse uma promessa. Então, olha, se eu fechar, esses 3 meses vão para os meus pais. A gente fechou e os 3 meses foram para os meus pais. Era uma coisa que eu não tinha obrigação. Eles não estavam precisando de, se ela não me der esse dinheiro, eu vou morrer, eu vou... Não. Era só assim, eles usaram para poder tirar ali algumas dívidas, né? Colocar. A gente reformou ali a nossa casa, o quintal, enfim. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai se colocando numa posição que a gente não precisa se colocar. Então, além de toda essa parte de descobrir a doença, de me colocar como responsável, né, de querer me colocar como responsável, ainda tinha também essa solidão, né? Então, quando a gente tá no digital, no nosso meio, a gente acaba que não tem muitas amizades. Então, assim, hoje eu conto no dedo as pessoas que eu consigo contar no digital. E são pessoas que, assim, obviamente a gente quando se encontra é uma como que eu posso falar? Uma experiência? Não, mas é uma situação muito legal, esqueci a palavra, mas é um momento muito legal. Mas não é uma pessoa que eu vou ligar também pra falar, gente, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Então, são relações diferentes. Então, estava passando por tudo isso quase que sozinha. Até que chegou um tempo que eu falei, cara, se eu continuar assim não vai dar mais. E aí eu comecei a me abrir, comecei a conversar, comecei a entender mais o que eu estava passando e como que eu poderia ser ajudada também nessa situação. Só que aí, com essa toda confusão que eu estava acontecendo na minha vida pessoal, ainda surgiu alguns pontos na minha vida profissional. Quais foram esses pontos? Foram, né, como eu falei ali, mais ou menos desde final de março para abril, enfim, eu tive uma decepção muito grande com a colaboradora que estava comigo há muito tempo, que eu confiava bastante, enfim, era realmente, assim, eu considerava realmente uma amiga, e ela simplesmente de uma hora para outra falou que, olha, eu consegui um emprego no CLT, vou sair daqui, não me dá mais cliente, e tava no meio de um projeto, ela tinha acabado de entrar no grupo, inclusive, de um cliente, estava no meio de um projeto, eu tava no meio de uma viagem, e aí eu falei, cara, mas calma, não é bem assim, a gente tem um contrato de aviso prévio e tudo mais, então, né, vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue fazer. E ela foi muito relutante, Bia, não consigo pegar, não quero pegar, não tenho tempo, vou trabalhar o dia inteiro e tudo mais. E ela já tava em outro projeto, e iniciar outro projeto, eu falei, cara, o que eu vou fazer, sabe? E as minhas outras social medias que estavam também na agência, elas já estavam com a agenda cheia ali, com aqueles clientes que eles estavam atendendo. Então, eu fiquei meio que
desesperada. Pra onde que eu vou? Quem eu vou trazer? Como eu vou trazer? Como que eu vou treinar uma pessoa no meio de uma viagem, no meio de um projeto? Então, assim, foi uma correria muito louca. E eu acho que começou nesse ponto que foi quando começou a realmente, assim, eu senti que tava dando errado as coisas. Então, aconteceu isso. Depois da minha comercial, a gente conversou, viu que realmente não dava pra continuar. E ela teve que sair, que era um comercial, ela era muito boa, só que ela é muito mais velha do que o meu público-alvo. E então ela acabava que não conseguia mexer direito no Notion, no CRM, tinha dificuldade para poder marcar uma reunião, por exemplo. A comunicação dela também, né? Meu público é super jovem, então tem seus 20 anos, 22, 25, 26. Ela já tinha mais de 40, então acabava que tinham essa briga um pouco da comunicação e a gente viu que ultimamente não estava conseguindo vender com tanta conversão mais como era antes. Então a gente também teve que desligar. E aí tive problemas com o cliente. Eu tive assim, eu sempre falo que aqui na agência, a gente ultimamente nos últimos anos, a gente tem, assim, no máximo 2 problemas com os clientes. Então, assim, quer dizer, 2 clientes problemáticos. Então, por exemplo, antes, quando eu comecei na profissão, todo mês tinha um problema com um cliente diferente. Mas isso não era nem culpa do cliente, era minha culpa de aceitar um cliente ruim, ou então que o contrato não estava muito claro, ou então que o cliente pediu uma coisa e eu dava ali como delivery, ele achava que era obrigação. Então, no começo, a gente tinha muito problema com os clientes, mas eram problemas que eu sei que eram culpa minha. Não 100%, obviamente, o cliente também poderia ter um pouco de senso, mas que eu também tinha ali uma parcela de culpa. Mas, ultimamente, desde o ano passado, desde 2025 para cá, para 2026, a minha agência, ela tá muito estruturada. Então, tudo que tá no contrato é realmente válido, o contrato tá muito bem feito, a proposta comercial, tudo tá muito, assim, rodando muito limpo, sabe? Então, agora, os problemas que a gente tem, não é mais todo mês, obviamente. Eu falo que, assim, na média que eu contabilizo, a gente tem 2 clientes problemáticos por ano. Então, normalmente é um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, ali, que às vezes não dá match, às vezes realmente ali não bateu mesmo a vibe, a energia, ou então a forma de contrato, enfim. Então, a gente vai lá e encerra. Só que dessa vez, esses 2 que eu tenho normalmente no ano, foram 2 no mesmo mês. Então, foi um caos. Uma, assim, ela pedia várias coisas de over delivery. E acabava que, assim, no começo eu fui dando, porque era um cliente muito grande, muito legal de trabalhar, assim, a marca era muito boa para portfólio. Então era um cliente que eu queria realmente ali dar, né, o que ela precisava. E eu percebi que os pedidos dela não eram pedidos supérfluos ou pedidos tipo assim, só pra encher o saco, sabe? Ela queria, por exemplo, ver o preview do feed antes da gente postar. Uma coisa que eu nunca fiz, não faço, mas eu falei, não, a gente pode fazer. Ela queria ver as copies dentro já do design, ao invés de aprovar a copy depois do design. A gente foi lá e fez isso, porque como era uma marca de moda feminina, ela tinha que ter esse olhar ali de design. Então, assim, eram pedidos que faziam sentido. Então, a gente foi fazendo ali com ela até onde a gente via que dava. E apesar, né, assim, mesmo eu abrindo mão de várias coisas, de vários processos, de vários tudo, ainda assim, ela decidiu que iria entrar não com ação judicial, porque foi extrajudicial. Gente, foi a primeira notificação extrajudicial que eu recebi em 6 anos de trabalho. Em 6 anos, com os clientes loucos que eu já tive, essa foi a primeira que realmente, assim, acionou o advogado e foi atrás. E eu fiquei muito triste, por quê? Porque, inclusive, quando eu recebi essa notificação, eu tava em Aracaju, que é na cidade da minha família, né? Então, eu sou de Aracaju, eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou de Aracaju. E eu estava em Aracaju justamente porque o meu tio tinha descoberto esse câncer, minha prima, e eu quis ir pra lá pra poder dar apoio pra minha mãe, minha família, ficar lá com eles também. E era Dia das Mães, então, acho que ela me mandou essa mensagem. Não lembro se foi quinta, sexta, e no domingo era Dia das Mães. Então, assim, eu tava muito sensível, né? Eu tava em Aracaju por causa de problema de saúde, da minha família, Dia das Mães, enfim. E quando eu recebi aquela mensagem, gente, eu desabei a chorar. E é muito ruim porque, assim, aqui em casa, eu moro sozinha, eu tenho meu espaço, posso chorar pela casa inteira. Lá, eu fico na casa da minha avó, né? Que eu, como quis dar esse apoio ali pra eles, eu fiquei na casa da minha avó. E eu não tinha nem onde chorar, né, eu chorar ali em silêncio, onde ninguém veja. Então foi bem triste, foi bem sofrido. Eu ia no banheiro, chorava, alguém chegava perto, eu saía, chorava em outro lugar. E eu fiquei muito destruída. E não triste porque, assim, com medo do processo, né, de virar algum processo, enfim, porque eu tava bem consciente, tava 100% certa da situação. Outro episódio pra você contar, né, a gente vai esperar, que eu acionei também minha equipe jurídica, então a gente vai esperar o fechamento pra eu poder contar pra vocês como que foi, todo o trâmite ali pra vocês verem como que é por dentro os bastidores, para caso vocês recebam, vocês saberem.
Mas não foi por medo. Foi muito mais porque, cara, eu tô passando por tanta coisa na minha vida pessoal, e aí vem isso na minha vida profissional, sabe? Primeira vez em 6 anos que isso acontece de trabalho, nunca tinha recebido nada do tipo, e ainda mais sem estar errada. Porque se eu tivesse errada, eu abaixaria a cabeça e falava, não, realmente tô errada, vamos resolver, vamos, né? Mas não, eu não tava errada. Ela queria me cobrar todo o valor ali, mais uma multa, assim, surreal que não faz nem cabimento. A gente conversou, acho que realmente foi só como que fala? Pra assustar, sabe? Enfim, pra ver se eu devolvi o dinheiro sem precisar entrar em justiça, enfim. Quer dizer, eu não conversei com ela, né? Conversei com uma equipe jurídica. Mas eu fiquei muito triste. E aí eu falei, cara, quanta junção de coisa ruim. E aí não só isso, aconteceram várias coisinhas também ali ao longo dos dias que eu fui. Que foi como que eu posso? Me alimentando, não de raiva, mas de tristeza. Eu ficava me perguntando, cara, será que isso não é um sinal pra eu parar de ter agência? Será que isso não é um sinal pra eu mudar de rumo? Pra eu me mudar mesmo? Porque assim, deixa eu beber uma água. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre achei o meu modo de agir um modo um pouco bonzinho demais. E eu sempre fico me perguntando, será que isso é bom? Será que assim, eu ser bonzinha, eu ser amiga, eu ser empática, eu ser acolhedora não pode ser uma coisa ruim? E por muitas vezes eu trouxe isso também na terapia. Eu trazia com ela, né? Trazia com a minha psicóloga o que eu poderia fazer pra poder que as pessoas não me vissem, as pessoas não. A gente tem essa frase, né? De montar em cima de você. Então as pessoas não montavam, eu não queria que elas montassem em cima de mim, não queria que elas me vissem como uma pessoa boazinha, que deixa tudo que tá tudo tranquilo, tudo ok. Eu queria que elas tivessem, entre aspas, também medo de mim. Mas aí eu parei e analisei, cara, mas essa não sou eu. Eu não sou a pessoa que vai chegar e vai ser grossa com você, que vai ser muito incisiva, que vai chegar e vai ser fria, que não vai ouvir, que não vai nem. Ah, eu não quero nem saber, isso é isso no contrato, é pronto, acabou, sabe? Eu não sou assim. Então eu iria trabalhar, eu iria construir uma personagem pra trabalhar, uma coisa que eu não sou. Então, muitas vezes, né, eu comecei a entender que muitas vezes a gente vai realmente se deparar com pessoas ruins, não tem jeito, qualquer profissão que você tenha. Seja jornalista de marketing, nutricionista, médica, você vai ter pessoas que vão querer te enganar, que vão querer tirar proveito de você. Você pode ser a mais boazinha ou a pessoa mais fria e distante do mundo. Então, eu comecei a entender que o erro não tá comigo, tá nas pessoas, tá tudo bem. Cada pessoa ali tem um jeito de agir e eu acredito muito em karma. Não sei vocês, mas eu acredito muito em karma, muito em, sabe, tem um porquê isso aqui tá aí acontecendo, isso aqui tá existindo, tem uma lógica, entre aspas, universal por trás. Então, se eu tô passando por isso, é porque eu precisava passar por isso pra aprender alguma coisa. Obviamente, às vezes eu não queria, né, ter que passar por isso pra aprender, mas é isso. Do mesmo jeito que aquela pessoa que fez isso comigo, ela vai ter um karma ali pra ela. Pode não ser relacionado ao trabalho, pode ser relacionado à vida. Eu não desejo mal pra ninguém. Mas, na minha lei universal, isso acontece. Ela tem o retorno que ela merece. Então, eu fico muito em paz em relação a isso. Antigamente, eu, Bia, ia querer discutir com a cliente, ia querer falar, por que você fez isso? Ah, porque eu tô passando por isso, aquilo, tarana. Então, eu ia querer retrucar. Agora, não. Ela mandou a notificação lá, o advogado dela mandou pra mim, eu simplesmente mandei pra minha equipe jurídica, eles resolveram, a gente fez reunião, conversou, eu e a minha equipe jurídica, a gente montou uma contra-notificação, mandou pra eles e isso. Nem mandei mensagem pra cliente, nem falei um A com ela. Se ela quis resolver diretamente com a equipe jurídica, vamos resolver diretamente com eles e pronto. Então, hoje, eu vejo, e até um conselho pra vocês, a gente vai quebrar a cara. Minha garganta tá pedindo arrego já, tá, gente? Não era nem pra eu estar forçando assim a voz, mas enfim. Então, a gente vai quebrar a cara. Isso é normal que a gente quebre a cara na vida pessoal, na vida profissional, isso vai acontecer. O que a gente não pode fazer é deixar isso nos afetar ao ponto da gente querer recalcular a rota só porque alguma coisa deu errado. Ou achar que não é o nosso caminho porque tá dando errado. Ai, porque tá dando muita coisa errada, então não é pra fazer isso. Claro que é. A gente acha obstáculo mesmo, a gente tem que enfrentar o obstáculo, a gente tem que passar, a gente tem que aprender alguma coisa. Gente, tive tanto obstáculo na minha vida profissional que, nossa senhora, acho que vocês também. E isso que é o mais gostoso, a gente vai construindo ali uma armadura, a gente vai construindo estratégias para vencer aquele obstáculo cada vez mais. Então hoje, por exemplo, eu recebi essa notificação judicial pela primeira vez. A próxima que eu receber, eu posso nem me espantar. Posso falar, tá, isso aqui é uma coisa que já aconteceu, é normal, vamos resolver assim, assim, assado, pronto. Eu já sei o processo que eu preciso seguir para poder resolver isso de uma vez por todas. Então eu chorei, fiquei triste, fiquei mal, juntou tudo ali de uma vez. Eu me acolhi.
Mas depois eu falei, tá, o que eu preciso fazer agora pra resolver isso? Então eu preciso mandar mensagem pra isso, preciso recolher prova, preciso fazer isso. E outra coisa, eu tava falando em recolher prova, uma coisa que me salvou, assim, de ouro, é você ter tudo documentado. Então, todas as minhas reuniões são gravadas e liberadas no Drive. Todas as minhas mensagens, elas ficam lá no grupo salvas, eu não apago. Áudio, se eu vejo que é um áudio ali que tem algum potencial dela poder falar algo depois, eu favorito. Então, a gente juntou as provas, em 2 minutos. 2 minutos não, né, gente? Pode falar, porque assim, foi bem demoradinho, tá? Foi umas 3 horas pra eu juntar tudo. Mas não precisei ficar caçando, então, será que teve isso, será que teve aquilo? Não, eu só juntei aqui, olha, isso aqui é disso, porque minha equipe jurídica não entende disso. Então, fui lá e fui explicar pra eles cada coisa. Olha, ela pediu isso, mandou esse áudio aqui pra pedir isso, depois ela falou isso, e aí fui mandando ali por partes. Então, uma coisa que eu aprendi nesses meses de agência, que aconteceram várias coisas, é que nem sempre é um sinal pra você desistir ou pra você mudar de rota. Às vezes é só a vida mesmo batendo ali na sua porta e tá tudo bem. A vida não é perfeita. Então eu já tive meses muito bons na agência. Ano passado, nossa, foi uma delícia ano passado. Acho que no meio do ano. Acho que assim, o ano passado inteiro foi bem tranquilo, na verdade. Mas tiveram acho que uns 3 ou 4 meses no final do ano que assim, foi incrível. Não teve nenhum problema com colaborador, com cliente, com nada. Com as minhas alunas, por exemplo, da mentoria, da formação nova, enfim, eu nunca tenho problema. Eu tive um problema uma vez com a aluna da mentoria. Em 3 ou 4 anos que eu tenho mentoria, foi uma aluna que claramente também tava na maldade, eu falei, nem quis nada, tá, toma aqui, é isso, pronto, acabou, nem quis brigar, nem quis discutir, nem nada, só devolvi e é isso. Então eu acho que a minha lição desses meses foi justamente essa. E eu acho que a gente parar de se comparar demais, porque quando eu tava triste, eu lembro que assim, eu olhava os stories, eu falava, nossa, fulano tá com sei lá quantos clientes. Nossa, porque fulano tá com a equipe até hoje, ó, tem esse social media aqui na equipe dele. Ai, porque fulano postou fotos. Gente, a gente não sabe os bastidores. Eu tô contando aqui pra vocês, por exemplo, o que aconteceu lá pra maio, né, pra final de março, abril e maio. Vocês podem nem imaginar que tava acontecendo isso. Acho que vocês nem imaginam, na verdade, que tava acontecendo isso. Só quem é da minha mentoria, enfim, que sabe que eu mostro sempre os bastidores. Mas vocês veem o que eu posto nos stories, o recorte que eu quero mostrar. Eu não vou mentir pra vocês falar que é tudo maravilha, tudo perfeito. Mas eu vou mostrar o recorte que eu quero mostrar. Não tem por que eu ficar mostrando coisa ruim também sempre. Então, quando vocês estiverem nesses momentos, parem, pensem, analisem, criem um plano de ação para vocês conseguirem sair desse problema. Entendam com vocês, com terapia, pessoalmente mesmo, com religião, com o que vocês quiserem, com autoconhecimento, entendam o que vocês precisam fazer para poder resolver aquele problema, não só externamente, mas também internamente. Como que vocês vão aprender a lidar com aquilo, como que aquilo vai diminuir a dor, porque assim, gente, doer vai doer. Até hoje, quando eu penso no meu tio, na minha avó, na minha prima, né, que estão com essa doença, eu fico nervosa, fico estressada não, mas assim, fico triste. Isso acaba com o meu dia, obviamente. Mas eu tenho maneiras que eu construí, me autoconhecendo para poder relevar um pouquinho isso. Pra poder deixar isso mais leve, não, tudo bem, né? Eu vou contra-atacando, uma coisa que minha terapeuta me ajudou, me ensinou, na verdade, é você contra-atacar ideias. Então, você teve uma ideia ali muito ruim, né? Tipo assim, tive um pensamento ruim, tive um pensamento chato, não muito legal. Contra-ataca. Como assim contra-atacar, Bia? Pega argumentos válidos, argumentos reais. Perguntas realmente que vão questionar se aquela ideia faz sentido ou não. Então, por exemplo, acho que a primeira vez que ela me ensinou a contra-atacar era assim. Isso foi há uns 3 anos atrás que eu tinha essa ideia, eu já falei com vocês, né? Acabei de falar no começo que eu tenho esse negócio de, isso é um fardo na vida das pessoas, sei lá o quê. E aí, no meu começo da terapia, há uns 3, 4 anos atrás, eu falava muito que eu achava que meus amigos não gostavam de mim. Falava, cara, acho que meus amigos não gostam da minha companhia. E eu sentia isso. E aí minha terapeuta, não, minha psicóloga, né? Vamos contra-atacar essa ideia. Beleza, você acha que seus amigos não gostam de você. Mas quais são os argumentos que provam o contrário? Tá, então eles me chamam sempre pra sair. Eles sempre me mandam mensagem, mesmo se eu não mandar. Se eu ligar, eles sempre atendem. Se eu precisar de alguma ajuda, eles estão aqui na minha porta na hora pra poder me ajudar. Sabe, são coisinhas reais que vão contra-atacar aquela ideia. Então isso é só um exemplo que ela me deu lá no começo, que eu uso até hoje. Mas você pode usar qualquer coisa, na vida profissional, na vida pessoal, relacionamento. Eu acho que meu namorado não me dá atenção. Tá, mas ele não te responde na hora? Ele não te liga quando vai dormir pra dar boa noite? Ele não te avisa quando vai, por exemplo, trabalhar e precisa ficar mais off? Então você vai contra-atacando. E isso me ajuda muito, porque quando a gente tá principalmente no meio de um furacão, a gente acaba pensando só coisas negativas.
Parece que tudo é o fim do mundo, que tudo vai ser ruim, que tudo vai por água abaixo. E aí a gente começa a entender que, peraí, mas tem isso aqui que é bom, tem isso aqui que também não é tão ruim. Isso aqui acho que pode me ajudar nisso aqui. Então a gente vai pensando de forma mais racional. E óbvio, tá? Você tem que, de fato, se entender, você tem que se acolher, fica triste, fica com raiva, fica estressada, fica pé da vida, ok. Mas depois que esse furacão de sentimento passa, pense de forma racional como que você vai melhorar daqui pra frente. Então, acho que eu já falei demais nesse episódio. Mas esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acho que eu abri muito meu coração aqui com vocês, abri muito coisas que eu não tinha aberto com ninguém, só com a minha melhor amiga e, obviamente, minha família que sabe. Mas espero, assim, que vocês levem esse episódio de um jeito leve, de um jeito de conselho mesmo, de amiga, e não como, eu vou anotar isso que a Bia falou e tal. Não, leva pro coração. No próximo turbilhão de sentimento que você tiver, no próximo furacão que você tiver, pensa que vai passar, isso passa, sempre passa. E aí, como você vai passar, depende só de você. Porque tem problemas que não valem a pena a gente nem se desgastar, nem a gente tomar pra gente, e também que não cabe a gente decidir, não tá na nossa mão. São coisas que não pertencem a você. E aí você vai deixar o tempo e a sua resolução, né, a sua própria resolução, resolverem isso ali aos poucos, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Beijos, beijos, chuchus, até mais.